reiniciar os trabalhos agora. Luiz Lemos Leite já está aqui com alguns convidados, e enquanto os outros entram e se acomodam, vamos convidar ao palco e para discorrer sobre o tema Empreender Brasil, o diretor de Administração de Recursos das empresas Finaxis. Ele tem mais de 30 anos de mercado de capitais em instituições nacionais e internacionais e MBA pelo IBMEC. Aos que estão presentes, pediria uma salva de palmas ao Ricardo Pedro. Muito obrigado. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Tudo bem? Fique à vontade. Todos estão me ouvindo bem? Eu vou ficar aqui com o microfone de mão, porque eu costumo me movimentar. Eu costumo me movimentar bastante, então, se eu ficar preso no microfone, tem horas que minha voz não consegue ser ouvida. Eu vim substituir, tive a missão de substituir a Cláudia Beldi, que é presidenta do nosso grupo. Encontrei aqui já algumas pessoas que são clientes nossos. Para quem não conhece, o Finaxis, ele é uma corretora e um banco, mas que são voltados exclusivamente à prestação de serviços para mercado de capitais, notadamente este serviço que faz parte do mercado onde os senhores estão aí inseridos, que é o mercado de fomento. Então, preparei aqui um tema cuja evolução começa falando um pouco sobre desbancarização. Depois eu vou entrar fazendo um comparativo entre as empresas de fomento, os FDICs e bancos. Eu acho que eu não vou estar trazendo nenhuma novidade para ninguém aqui, mas é mais por uma questão de desenvolver um raciocínio lógico para a gente poder chegar lá no final, falar qual é como é que se dá o acesso ao mercado de crédito por intermédio de FDICs. Boa parte das pessoas que estão aqui já o fazem, mas tem gente aqui que eu não conheço, não sei se trabalham com a minha concorrência ou se ainda não tiveram acesso a esse tipo de produto. Como é que participa dentro de uma empresa do tipo da nossa, cada participante, quais são as principais funções e responsabilidades de cada participante dentro de um FDIC. E, no final, eu vou falar um pouco sobre algumas novas medidas que foram tomadas tanto pelo governo federal quanto pelos reguladores. Eu agora estava olhando aqui o roteiro das palestras que foram feitas de manhã. Eu não tive oportunidade de vir assistir, mas eu vi que aqui teve pessoas que falaram sobre temas sobre os quais eu vou discorrer muito rapidamente aqui. Então, me perdoem se eu estiver sendo repetitivo em relação a um assunto que deve ser de conhecimento íntimo e amplo das pessoas que estão aqui, mas é mais para a gente poder desenvolver um raciocínio e, como o tema da minha palestra é falar sobre empreendedorismo, a pessoa que eu vou estar aqui homenageando hoje é um empreendedor que, infelizmente, por força da natureza, não se encontra mais entre nós faz por volta de 8 anos, ele faleceu, mas a Cláudia Beldi, que é a pessoa que estava aqui primeiramente convidada e reservada para fazer essa palestra, é a filha e herdeira deste compromisso assumido pelo seu Alexandre há cerca de 10 anos atrás. Tá? Então, seu Alexandre Beldi, pai da Cláudia Beldi, empreendeu por um tempo nos setores de telecomunicações, depois as empresas deles se transformaram no grupo que expandiu para mineração, educação, enfim, o carro-chefe das empresas aqui no interior de São Paulo é o setor de telecomunicações, mas eles expandiram a gama de negócios e hoje esse grupo está a cargo dos filhos mais velhos do seu Alexandre. O Banco Finaxis foi aberto pelo seu Alexandre, ele enxergou uma oportunidade a partir de uma dificuldade, ele estava sentado na mesma posição que a maioria dos senhores aqui, ele tinha uma empresa de fomento, que, ao sentir dificuldade para encontrar prestador de serviços de administração e de custódia, ele resolveu, então, iniciar
e abrir um banco. Falou assim, bom, já que eu tenho que depender de outros, eu prefiro abrir o meu próprio banco e eu passo, assim, a atender o meu próprio interesse e ter condições de oferecer esse serviço que é importante para mim, como empreendedor na área de fomento, para os meus concorrentes, colegas e participantes do mesmo mercado. Então, começando aqui com uma das visões do seu Alexandre a respeito da desbancarização. É uma palavra que, quando a gente coloca ela, seja no Word, seja no PowerPoint, ela vem vermelha porque, enfim, ela não está, acho que não faz parte do dicionário, mas acho que é de conhecimento de todo mundo o que significa desbancarização. Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos a respeito de o que é a desbancarização. 1/3 da população adulta mundial não possui conta em banco. Então, é uma parcela bastante relevante se a gente pensar em população global. No último estudo realizado pelo IBGE, havia em torno de 60 milhões de brasileiros desbancarizados, todos acima dos 18 anos de idade. Esse número representa metade da população economicamente ativa, estimado em 120 milhões de pessoas no Brasil atualmente. Apesar disso, essa população desbancarizada movimenta anualmente alguma coisa em torno de 650 bilhões de reais. Ou seja, é uma parcela importante para a qual a gente precisa prestar atenção e, de alguma forma, oferecer alguma alternativa, porque eles precisam de financiamento, eles precisam de fomento para o seu próprio empreendimento. Esses 665 bilhões ao ano, só a título de comparação, são maiores do que o PIB de países como Chile e Singapura. Ou seja, a gente está falando de um potencial a ser explorado do tamanho de um país como Singapura ou Chile. Eu separei aqui, percentualmente, como é que está dividida em camadas econômicas, né, sobre o critério de camadas econômicas, essa população desbancarizada. 48% pertencem à classe média, ou seja, quase metade é classe média. 37% à classe baixa e 11% à classe alta, ou seja, mais de 10% da população ativa brasileira pertencente à classe alta não tem conta em banco, ou não usa banco, ou não tem acesso a banco. Então, a partir destes dados, são dados atualizados, mas é uma questão que vem já há cerca de muito tempo. Seu Alexandre enxergou nisso uma oportunidade. E aí ele resolveu empreender uma empresa de fomento. Aqui não é segredo para ninguém, mas é mais para poder ter um raciocínio lógico no que eu estou falando. Eu fiz uma comparação entre o que é a diferença entre a empresa de fomento, também conhecida como factoring, bancos e FDICs, né? Então, o fomento mercantil, também conhecido como factoring, é uma operação financeira pela qual uma empresa vende seus direitos creditórios, que seriam pagos a prazo, através de títulos a um terceiro que compra estes à vista com desconto. Isso não há segredo algum neste conceito. A diferença básica entre uma empresa de fomento e um FDIC está na origem do capital, utilizado na compra dos recebíveis. Enquanto, em essência, a factoring somente pode trabalhar com dinheiro próprio, o FDIC permite captação junto a investidores qualificados. E nesses momentos onde a taxa de juros paga nos títulos soberanos está da ordem aí de 5,5%, 6% ao ano, a gente precisa oferecer produtos nos quais os clientes possam ter uma remuneração um pouco mais elevada, principalmente aqueles clientes que, por sua vez, trabalham para outros clientes, que a gente chama de clientes institucionais, que têm meta atuarial para cumprir, depois que desconta as despesas. Se eles forem depender de aplicar 100% dos recursos em títulos do governo, eles não conseguem atingir suas metas atuariais. Então, aqui, basicamente, esse slide era para a gente conceituar um pouco qual que é a diferença entre a empresa de fomento, FDIC e banco. O banco, diferentemente
da factoring ou do FDIC, ele empresta dinheiro. Ele não desconta título, ele empresta dinheiro, né? A factoring é responsável pela compra de títulos de crédito, que funciona como equivalente a uma mercadoria. Esses títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, contratos de venda futura, dependendo da política de investimento do FDIC. Vou falar um pouquinho sobre o papel do FDIC no acesso dessa população desbancarizada ao mercado de crédito. O momento de certezas econômicas e políticas porque passa o país inibe a contratação de crédito junto a instituições financeiras, ou seja, o recurso é pouco e é muito destinado a empresas de maior porte. Então, a gente tem aí empresas de pequeno e médio porte que não conseguem captar recursos junto a instituições financeiras. Empresas de varejo, dos mais variados setores, serviços, indústria, que buscam alternativas sustentáveis para levantar crédito, para capital de giro e outras finalidades, têm recorrido aos FDICs. Por meio do FDIC, a empresa consegue transformar os seus recebíveis, oriundos de crédito consignado, desconto de duplicata, contratos de exportação, contratos de aluguel, etc., em garantia para proceder à captação de recursos, com as vantagens de amortizar seus débitos junto a instituições financeiras e também atenuar os impactos desses ativos de curto prazo em seu balanço. Então, é uma forma bastante interessante de captação de recursos. Quais são, basicamente, os participantes da indústria de FDIC? A gente tem a parte da estruturação. O estruturador é aquele que se preocupa em entender as necessidades apresentadas pelos potenciais clientes na hora de montar o FDIC e procurar qual é a solução que mais bem se encaixa às necessidades do cliente. Então, que tipo de fundo é o mais indicado? Como deve ser a composição da carteira desse fundo? Se o condomínio ele deve ser de forma aberta, ou seja, se permite movimentações a cada dia, ou fechado, que é aquele FDIC onde você faz a subscrição das cotas e você tem datas para fazer as amortizações e o vencimento das séries. Ele cuida da parte de acordo de cotistas, organiza o FDIC, eventualmente, em classes de cotas com direitos políticos e econômicos diferentes, estabelece os limites de subordinação. A estratégia de início das operações, se vai ser integralizado, num primeiro momento, no momento de sua constituição, em dinheiro ou em ativos, o que é possível. O fluxo proposto das operações, ou seja, qual é o prazo, qual é a forma, qual é o prazo médio, qual é o ticket médio, enfim. E a necessidade ou não de oferta para captação de investidores e a maneira pela qual ela se dará. Se vai ser uma oferta restrita, que é aquela que a gente chama de 476, porque é uma instrução da CVM que regula as ofertas restritas, ou se vai ser uma oferta pública, também conhecida como oferta 400. Ambas baseadas nos números das instruções da CVM. Tá? Em seguida, vem a área de administração, na qual eu ocupo o cargo dentro do Grupo Finax, de diretor de administração de recursos para todos os fundos lá administrados. O representante legal dos fundos perante o mercado e as autoridades reguladoras. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer dúvida que se tenha, qualquer demanda que seja direcionada a qualquer fundo, a CVM oficia ao Ricardo Pedro. Então, o ofício vem em nome do Ricardo Pedro. Olha, caro Ricardo, explique o que, por quê, como, quando aconteceu tal situação em tal fundo. Tá? Então, o papel principal do administrador é ser o representante legal dos fundos. Tem responsabilidade legal, tributária e fiduciária.
Contratação e monitoramento dos prestadores de serviços de custódia, gestão, consultoria de investimentos. Acho que boa parte das empresas de fomento aqui, quando aderem ao método de operar via FDIC, acabam se transformando em consultoras de crédito. Cabe ao administrador realizar a due diligence e a contratação dessas consultorias de crédito. As empresas de auditoria, que no final do ano, pelo menos uma vez por ano, fiscalizam se todos esses serviços foram prestados nas melhores práticas e dentro da qualidade que é esperada, para poder dar uma satisfação para os cotistas do fundo. Avaliação e classificação de risco, dentre outros assuntos. Também é responsável pela elaboração de instrumentos e coordenação de atos societários. Então, são assembleias ordinárias, que precisa acontecer uma vez por ano para aprovar as contas, mais as assembleias extraordinárias, que se dão, em boa parte, em função de mudanças regulatórias ou a pedido dos cotistas do fundo ou dos próprios consultores, quando precisam mudar algum capítulo da política de investimentos, alguma taxa ou algum item do regulamento. A gente, como administrador, instaura, preside e faz a manutenção da documentação legal que resulta dessas assembleias, né? Geralmente com o apoio do corpo jurídico. Também o administrador é responsável pelo enquadramento da carteira, as condições regulatórias e do regulamento, né, que é o mandato, a gente chama de mandato, sempre mais restrito do que a regulação da CVM. E, por último, não menos importante, o envio de informações periódicas aos cotistas, ou seja, os extratos, comunicação de fato relevante, publicação de balanço, informações relativas ao fundo, informações solicitadas e corriqueiras mandadas aos órgãos reguladores e autorregulador, que é a Ambima, acho que a maioria aqui conhece, agências de rating, auditoria e demais participantes do mercado que solicitam, eventualmente, investidores institucionais, que, por sua vez, são fundos que são administrados por outras casas. É o administrador que eles procuram quando eles precisam receber alguma informação relativa ao fundo. Controladoria é um braço da administração. A gente, regulatoriamente, não tem uma separação clara do papel do controlador. Ele é uma das atribuições do administrador, mas pelo fato de ser um trabalho mais operacional, né, controle de cotista, controle de aplicação resgate, precificação de ativo, cálculo de cota, liberação da carteira, envio para os cotistas e consultores e gestores, apuração de rentabilidade, enquadramento legal, enquadramento gerencial, envio de informação ao órgão regulador, apuração, controle e pagamento dos impostos que incidem, principalmente no caso de FDIC, quando é feita o pagamento de resgate ou amortização, elaboração de relatórios diários para os participantes, né, consultores, investidores, administradores e gestores. É a controladoria que é responsável pela contabilização de todos os atos e eventos dos fundos e também pela elaboração e publicação de balancetes e do balanço anual do fundo. Como são atividades mais de cunho operacional, muitas vezes elas acabam funcionando muito próximas ali da parte de liquidação e custódia, mas é uma atribuição, responsabilidade e função do administrador. Aí a gente entra na área de custódia, que é aquela que é responsável pela guarda, o próprio nome diz, né, custódia, a guarda, e a liquidação física e financeira. Física é a troca de ativos, que se dá em troca do recebimento ou pagamento de recursos em moeda. Conciliação da posição dos ativos com as clearings. Em geral, apesar de o nome ser custodiante,
Os ativos são custodiados em clearings oficiais, ou seja, títulos públicos na Selic, títulos privados na CETIP, que agora virou B3 também, ações na B3, e o custodiante ele funciona como um subcustodiante e conciliador dessas posições que estão todas registradas nas clearings oficiais. Controle de eventos corporativos, como o pagamento de dividendos e juros de capital próprio, tratamento de chamada de capital, subscrição, novas emissões, negociação em mercado secundário de cotas de fundos fechados, controle de distribuição de rendimentos e amortizações, atendimento a auditorias interna e externa, provisão de despesas e exercício de direitos de títulos. Especificamente em relação ao FDIC, além de todas aquelas funções, também se tem que controlar a série de cotas, processar as cessões dos recebíveis, né, que chegam via KNAB. Isso no FINAX é feito em tempo real, com tratamento de múltiplos cedentes e sacados. Validação de critérios de elegibilidade, isso basicamente quase 90% é feito de forma automática pelo sistema. Formalização e liquidação integrada da aquisição desses recebíveis, conciliação da posição dos ativos com a cobrança, o controle da PDD, conforme instrução da CVM 489, é a área de custódia quem faz isso, guarda e verificação do lastro, processamento de sessão eletrônica ou física e o suporte para a implementação de processamento de sessão eletrônica. Então, não sei se vocês todos tinham ideia de que representa o papel de uma instituição do porte do FINAX em relação à estruturação, administração, controladoria e custódia dos FDICs. Agora, de uma forma bem rápida, o meu tempo aqui já está quase esgotado, eu vou falar rapidamente de assuntos que os senhores já devem ter ouvido em outras palestras. Infelizmente, como a gente não recebe anteriormente a lista dos assuntos e dos palestrantes, a gente acaba, às vezes, repetindo um pouco, né? Então, as novas medidas do Banco Central em relação às fintechs são a criação da Sociedade de Crédito Direto, que é a SCD, que não permite captar no mercado. Então, ela é uma espécie de empresa de fomento, é muito similar à empresa de fomento, porque ela só pode emprestar recursos próprios. E tem a SEP, que é a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, que essa sim permite a captação. O que o Banco Central, ao emitir essa nova norma, autorizando esses dois tipos de sociedade, teve como motivação? O que ele espera receber, que o mercado receba como benefício? Aumento da eficiência e da concorrência no mercado de crédito, rapidez e celeridade nas transações, diminuição da burocracia no acesso ao crédito, criação de condições para redução do custo de crédito, inovação e acesso ao sistema financeiro nacional. Então, aqui a gente consegue fazer um link com aquele assunto que eu comecei a minha palestra, que é a desbancarização. O Banco Central percebeu que o acesso às instituições financeiras pelas pequenas e médias empresas estava muito difícil, então ele resolveu, através dessa norma que a gente chama de norma das fintechs, autorizar a constituição desses dois tipos de sociedade. Eu trouxe aqui um slide, talvez seja repetitivo, eu não sei como que foi a palestra pela manhã do representante do Banco Central. Teve alguém que falou de SEP e de ESC, eu vou falar um pouquinho também. Esse desenho ele foi extraído do site do próprio Banco Central e ele demonstra como é que o Banco Central tem expectativa de que funcionem as SEPs, né? Então, o investidor procura a fintech e disponibiliza o capital para empréstimo, muito equivalente aos investidores que compram cotas dos FDICs, né? A fintech conecta esses investidores que têm capital disponível com quem precisa, que do outro lado é o cliente buscando uma fintech para solicitar crédito. Então é um funcionamento muito parecido com o do FDIC,
contudo, sem ter a mesma, por ser produto novo, né, na minha opinião, não tem a mesma segurança jurídica, não está revestido da mesma governança corporativa que é exigida e atribuída aos FDICs, onde você tem entidades autorizadas a funcionar e constantemente fiscalizadas, seja pelo Banco Central, seja pela CVM, seja pelo autorregulador, que é a Anbima, auditadas anualmente por auditor independente. Não sei, de fato, como é que vão funcionar esses aspectos de governança corporativa, se eles também são obrigados a ter compliance, enfim. Eu trouxe mais para quem não tiver ainda tido a oportunidade de se aprofundar nesse assunto, essas duas modalidades, que é o SCD e o SEP. Por último, através de uma lei complementar, que é a Lei Complementar 167, o governo federal, aqui não foi o Banco Central, aqui foi o governo federal, vem criar a Empresa Simples de Crédito, que é também conhecida como ESC ou ESC, né? Também pelos mesmos motivos. Como os bancos não atendem a totalidade da demanda por crédito no país, o governo federal criou um novo tipo de empresa que pode emprestar dinheiro. Assim, pessoas físicas, não precisam ser sociedades, pessoas físicas estão autorizadas a registrar firma na junta comercial e usar recursos próprios para fazer empréstimo ou financiamento. É muito parecida com a SCD, só que a SCD tem que ser uma sociedade e aqui podem ser pessoas físicas. Como o objetivo é justamente dar mais liberdade e opções, não há muitas regras pré-definidas para a relação. As taxas de juros e as demais condições são combinadas entre quem empresta e quem pega emprestado. Como este tipo de empresa ele incentiva a concorrência de crédito, porque coloca mais players no mercado oferecendo crédito, ele pode, essa é a expectativa do governo, trazer vantagens e acessibilidade para o mercado tomador, porque se espera que assim, com maior oferta, os juros na ponta final sejam menores para o tomador. Basicamente, a ESC representa uma descentralização de empréstimos e de financiamentos, ou seja, é mais um canal que pode ser procurado pelos tomadores de recursos, pelas empresas e pessoas físicas de microcrédito que precisam de recursos para poder realizar seus projetos e para fazer os seus empreendimentos e não tem acesso fácil, simples, a esse tipo de financiamento nas grandes instituições financeiras. Então, em resumo, esse aqui acho que era o último slide, né? Só retomando, então eu comecei pela desbancarização, qual é o papel de FDIC, a comparação do FDIC com os bancos e com as empresas de fomento, quais são os atores que participam do processo, desde a estruturação até o dia a dia do FDIC, e, por último, mostrei algumas alternativas, tanto do Banco Central quanto do governo federal, que tem como medida dar mais acesso ao crédito aos empreendedores, com vistas a promover o empreendedorismo e diminuir as taxas de juros. Eu não sei se vocês, como eu não estava de manhã, vou perguntar aqui para o nosso mestre de honra, a gente deixa aberto para pergunta agora? Tá bom. Então, queria agradecer aos senhores a atenção, e eu estou aqui, a gente está com o stand, o Finaxis, eu vou deixar o salão, vou ficar lá no stand, estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser aproveitar, eu já tenho aqui alguns encontros marcados com alguns clientes que vão me procurar lá, que já me falaram, mas eu estou à disposição. Repetindo, meu nome é Ricardo Pedro, sou diretor de administração de recursos de terceiros do Finax. Aqui está o meu e-mail, o meu telefone. Quem precisar de melhores informações, por favor, fique à vontade para me procurar no stand. Muito obrigado.